O silêncio das borboletas azuis. Rafaela e o peso das asas. Rafaela, 28 anos, tinha mãos que tremiam quando seguravam um pincel. Não por nervosismo, mas porque suas veias guardavam uma memória muscular. Aos 12, aprendeu a pintar borboletas azuis nas paredes do quarto para afogar os gritos que vinham do corredor. Agora, adulta, trabalhava restaurando afrescos em igrejas barrocas de Ouro Preto, cidade onde o passado e o presente se misturavam como tinta e água. Era junho, mês do aniversário de tio Laurício. 50 anos. A família se reuniria na fazenda dos avós, aquela mesma casa de paredes grossas e janelas que rangiam como ossos velhos. Rafaela evitou o convite por uma década. Mas dessa vez sua mãe, Dona Marisa, ligou chorando. Ele está doente, Rafa. Talvez seja a última vez. Ela mentiu. Disse que ia por causa da avó. Mas a verdade era que precisava olhar nos olhos daquele homem uma última vez antes que a terra o engolisse. 2. O anúncio e o veneno. A fazenda cheirava a café queimado e terra molhada. As primas Júlia, Fernanda e a caçula Sofia, agora com 19 anos, estavam na varanda, rindo forçado enquanto ajustavam a faixa 50 anos de glória, na cadeira de balanço do tio. Rafaela observava tudo de longe, os dedos apertando o copo de cachaça até doer. Foi depois do bolo, quando Laurício ergueu a taça de vinho, que o mundo parou. Hoje completo meio século de vida e de pecados. Sua voz era untuosa, como sempre. Mas antes de morrer, quero limpar a alma. Todas as minhas sobrinhas aqui presentes. Uma pausa. Um sorriso. Foram minhas. Desde a primeira até a última. O silenciou foi tão espesso que Rafaela sentiu o gosto de metal na boca. Júlia soltou um prato no chão. Fernanda segurou a mão da irmã mais nova, Sofia, cujos olhos se encheram de lágrimas que não caíram. Como se o corpo dela também soubesse que chorar ali seria perigoso. Dona Marisa, pálida, segurou a mesa. Laurício, pelo amor de Deus. É verdade, Marisa. Você acha que eu ia deixar essa merda ir pro túmulo comigo? Quem mais vai me perdoar se não vocês? Ninguém se mexeu. Nem mesmo quando ele riu tossindo sangue no guardanapo. 3. A noite que não acabou. As mulheres se trancaram na cozinha. O cheiro de café fresco não conseguia cobrir o de podridão que subia pela garganta de Rafaela. A gente sabia, Júlia sussurrou, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Todas sabíamos. Só não falávamos. Fernanda, a mais velha, 35 anos, acendeu um cigarro com mãos trêmulas. E agora? Chama a polícia? Faz o quê, Rafa? Ele tá morrendo. Vamos ficar com essa merda na consciência? Sofia não disse nada. Só olhava para o próprio colo, onde as mãos magras se retorciam como duas cobras feridas. Rafaela sentiu algo quebrar dentro dela. Não era raiva. Era pior. Era a certeza de que nenhuma delas tinha saída. Vou matá-lo, ela disse, tão baixa que só Júlia ouviu. 4. As borboletas não voam de noite. Às 3 da manhã, Rafaela entrou no quarto de Laurício com uma xícara de café. Ele estava acordado, suando, os lençóis manchados de amarelo. Pensei que você não viesse me ver, Rafa. Sua voz era um arrasto, como se as sílabas pesassem toneladas. Ela colocou a xícara na mesa de cabeceira. Bebeu seu veneno, tio. Todo dia por anos. Hoje é só a dose certa. Ele riu e engasgou, cuspiu sangue no travesseiro. Ah, menina, você acha que isso me assusta? Eu já tô morto faz tempo. Rafaela não respondeu. Só ficou ali, observando enquanto os espasmos tomavam conta dele, enquanto os olhos injetados de sangue se fixavam nela como se quisesse levar sua imagem pro inferno. Quando o corpo parou de se mexer, ela pegou o pincel que tinha escondido na bolsa. Com tinta azul, a mesma que usava há anos, pintou uma borboleta no peito dele. Bem no lugar do coração. 5. O peso de ser a última. No velório, ninguém perguntou como Laurício morreu. As mulheres da família se vestiram de preto e fingiram chorar. Os homens murmuravam sobre um infarto fulminante. Sofia, a caçula, aproximou-se de Rafaela quando todos foram embora. Você fez isso por nós? Rafaela olhou para as mãos. Ainda tinham resquícios de tinta azul debaixo das unhas. Fiz por mim. Naquela noite, ela queimou todas as suas telas. As borboletas azuis viraram cinzas, levadas pelo vento serrano. No dia seguinte, pegou um ônibus para algum lugar sem fazendas, sem tios, sem memórias. Mas levou consigo uma verdade que nenhuma distância apagaria. Elas sempre souberam. E agora todas teriam que viver com isso. Reflexão final, implícita. Há crimes que não cabem em códigos penais. Há silêncios que são tumbas coletivas.
E há justiças que quando chegam têm gosto de cinza e não trazem alívio, é só a certeza de que algumas asas, uma vez quebradas, nunca mais voam. Nem mesmo azuis. O peso das asas queimadas. 3 anos depois, em uma cidade sem nome no litoral norte, Rafaela trabalhava como restauradora de quadros em um ateliê empoeirado. As mãos que antes criavam agora consertavam rasgões alheios, preenchendo fissuras com gesso e pó de mármore. Ninguém ali sabia que ela já havia sido artista. Ninguém perguntava sobre as cicatrizes finas em seus pulsos, como linhas de um mapa que levava a lugar nenhum. Até que uma manhã chegou ele, um homem de ternos surrados e olhos de quem já viu demais. Trazia consigo uma pintura antiga, envelopada em tecido cru, A Mulher das Borboletas, assinada por uma desconhecida RV. Precisa de restauração urgente, disse, deslizando o quadro sobre a bancada. Dizem que você é a melhor em devolver vida a coisas mortas. Rafaela não precisou desdobrar o tecido. Reconheceu o cheiro antes mesmo de ver. Tinta a óleo misturada à terra úmida, o mesmo azul que um dia manchou suas unhas. Quando finalmente puxou a cobertura, o ar saiu de seus pulmões como se alguém a tivesse socado. Não era uma de suas telas. Era a tela. A primeira que pintara aos 16 anos, quando ainda acreditava que arte poderia ser escapória. A mulher retratada não tinha rosto, apenas asas azuis rasgando as costas, presas por fios de arame farpado. No canto inferior, quase apagado pelo tempo, um detalhe que só ela conhecia, a data do incêndio na fazenda dos tios. Onde você conseguiu isso? Sua voz saiu áspera como vidro moído. O homem sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Herança de família. Minha mãe era amiga da artista. Ou melhor, da menina que ela foi. Rafaela recuou até bater na parede. A sala girou. Eles sabiam. Não apenas as irmãs, não apenas a cidadezinha serrana. Alguém mais guardara aquelas provas, como sementes de veneno plantadas para florescer décadas depois. Quantos quadros como esse existem? Perguntou, já sabendo a resposta. O suficiente para encher uma exposição. O homem tirou do bolso um convite amarelado. RV, asas e cinzas, lia-se em letras góticas. Abertura daqui a uma semana. Você seria a restauradora oficial. Pagaríamos bem. Ela deveria recusar. Queimar o convite, sumir de novo. Mas suas mãos traidoras já acariciavam as bordas do quadro, como se o passado fosse um animal ferido que só ela pudesse domar. Naquela noite sonhou com as irmãs. Não como eram agora mães professoras, mulheres com vidas arrumadas, mas como tinham sido naquela época, olhares vazios, bocas costuradas com fios invisíveis. No sonho, Sofia, a caçula, segurou sua mão e sussurrou: "Você não pode consertar o que nunca foi nosso para quebrar." Acordou com gosto de cinza na língua. No dia seguinte, Rafaela foi até a biblioteca municipal. Procurou jornais antigos, registros de incêndios, qualquer coisa que mencionasse a fazenda dos tios. Encontrou apenas uma nota pequena, de 1998. Tragédia familiar. 3 meninas sobrevivem a incêndio criminoso. Autor desconhecido. Ninguém jamais investigara a fundo. Ninguém perguntara por quê. Exceto ela. E agora, aquele homem. Quando voltou ao ateliê, o quadro havia sumido. No lugar, uma carta com seu nome escrita à mão, com a mesma caligrafia trêmula da assinatura RV. Você não é a única que lembra. Venha à exposição. Ou fuja. Mas pare de fingir que escolhas não têm consequências. Rafaela segurou o papel até amassá-lo. Então, pela primeira vez em anos, pegou um pincel. Não para restaurar, para pintar a verdade queimada. A tinta que sangra. O primeiro traço foi um grito. Não um risco calculado, não a delicadeza de quem restaura o passado. Era o gesto bruto de quem arromba uma porta podre. Rafaela esmagou o carvão contra a tela crua, desenhando linhas que mais pareciam cicatrizes do que contornos. Não era a fazenda. Não eram as 3 meninas de vestido branco queimado nas fotos amareladas. Era ela aos 7 anos, agachada atrás do armário de vime, ouvindo os passos do homem que não era seu tio, o cheiro de querosene subindo pelas frestas da madeira como um animal faminto. O ateliê federa a óleo e poeira. As janelas, antes sempre entreabertas para arejar os solventes, agora estavam trancadas. Ela não queria que o vento levasse nada. Nem o cheiro, nem as lágrimas que caíram sem permissão, manchando o esboço do chão de terra batida onde as botinas do desconhecido tinham afundado. O telefone tocou. Era a Galeria Luz Obscura, confirmando sua presença na exposição coletiva da semana seguinte. A voz da curadora, afetuosa e profissional, falava de diálogos entre memória e materialidade, enquanto Rafaela olhava para a carta amassada sobre a mesa. Venha à exposição. Ou fuja. Não era um convite.
Era uma ameaça disfarçada de oportunidade. Confirma então? A sua série sobre restos e reconstrução causou bastante interesse, disse a mulher, sem saber que estava falando com uma fantasma. Sim, Rafaela engoliu um nó na garganta. Mas não vou expor o que vocês esperam. Desligou antes que a curadora pudesse perguntar o que isso significava. Asterisco. Naquela noite sonhou com fogo. Não o incêndio da fazenda. Esse ela já conhecia cada detalhe, desde o estalo das vigas até o silêncio que veio depois. Era outro fogo mais recente. Uma chama azulada lambendo as bordas de um quadro que não era seu. Dentro da moldura, 3 meninas de mãos dadas, mas seus rostos eram buracos negros, como se alguém os tivesse arrancado com as unhas. E no canto inferior, assinado com sangue seco, RV. Acordou com as mãos trêmulas e o cheiro de queimado no nariz. No chão do quarto, uma pilha de jornais antigos que ela jurava ter deixado na biblioteca. Em cima, recortada com precisão cirúrgica, a mesma notícia de 1998, mas desta vez alguém havia rabiscado a caneta vermelha sobre a palavra desconhecido. Mentira. O homem das botinas gastas. No dia seguinte, Rafaela foi à feira de antiguidades no Largo do Rosário, onde os vendedores ambulantes espalhavam bugigangas entre caixas de fruta e panos de prato bordados. Não estava buscando respostas. Estava buscando ele. Porque o Rua V, número 1 era um fantasma. Era carne e osso e deixava rastros, a caligrafia trêmula de quem escreve com a mão errada, o cheiro de cravo e mofo que impregnava a carta, as botinas com solado desgastado no calcanhar esquerdo, marca de quem arrasta os pés, como se carregasse algo pesado demais para as costas. Entre os barracos, um se destacava. Um homem magro de chapéu panamá surrado, vendia quadros pequenos, todos com a mesma temática, casas abandonadas, janelas quebradas, portas entreabertas. Nenhum tinha assinatura. Esses são seus? Rafaela perguntou, fingindo interesse casual. O homem levou um cigarro aos lábios sem acendê-lo. Seus dedos eram longos, com unhas roídas até a carne viva. Não. São coisas que aparecem. Como você. Ela sentiu o estômago revirar. Não era uma resposta. Era um aviso. Conhece a fazenda dos Carvalho? Arriscou. O vendedor soprou uma baforada imaginária, observando-a por cima da fumaça que não existia. Todo mundo conhece. Poucos voltam de lá inteiros. Eu voltei. Você não voltou, ele corrigiu, apontando para o seu pulso esquerdo com o cigarro. Só a metade que serve para eles. Rafaela olhou. Não havia nada ali, a não ser a pele pálida e uma veia azulada que nunca notara antes. Mas quando passou os dedos sobre ela, sentiu algo se mexer sob a superfície, como um fio enrolado em um osso. Quem são eles? Sussurrou. O homem sorriu mostrando dentes amarelados. Os que não queimaram naquela noite. Antes que ela pudesse reagir, um grito cortou o ar. Uma mulher no barracão ao lado havia derrubado uma bandeja de café, e o líquido escuro se espalhava como tinta sobre um mapa antigo. Quando Rafaela olhou de volta, o vendedor havia sumido. No lugar, só restava um quadro pequeno, virado para baixo. Ela o pegou. Era a fazenda. Mas não como ela lembrava. As paredes não estavam carbonizadas, estavam vivas, pulsando com veias vermelhas que se arrastavam até o chão, onde 3 silhuetas pequenas, de vestidos brancos, seguiam em direção à floresta. E no canto, escrito com algo que parecia sangue seco. A quarta sempre soube. Próximos passos, para você decidir como continuar. O quadro que sangra. Rafaela leva a pintura para casa e à noite as veias vermelhas começam a vazar da tela, formando palavras no chão. O que elas dizem? 2. A quarta menina. Quem é ela? Por que Rafaela não se lembra? Pista. Não é uma irmã. É algo muito pior. 3. O vendedor de quadros. Ele não é humano. O que ele quer com Rafaela? Sugestão. Ele coleciona restos de pessoas queimadas. E ela é a peça que falta. 4. A exposição. Se Rafaela levar aquele quadro para a galeria, o Rua V aparecerá. Mas não sozinho. Escolha um caminho ou peça outro desenvolvimento. Garanto que não será clichê. O quadro que respira. Rafaela não deveria ter levado a pintura. Mas as meninas de vestidos brancos com seus rostos borrados como se alguém tivesse passado o dedo ainda úmido sobre eles, não a deixavam em paz. E aquela frase, rabiscada no canto inferior com algo que cheirava a ferro e mofo, a quarta sempre soube. Ela pendurou o quadro na parede do ateliê, entre esboços de paisagens que nunca terminava. À noite, enquanto mexia em um chá de camomila, para acalmar os nervos, só isso, ouviu o primeiro som. Um gotejar lento, como se a tinta estivesse derretendo. Virou-se e viu, das veias vermelhas que cortavam a tela,
Um líquido espesso escorria, formando letras no assoalho de madeira. NAUFUJADAQUARTA. Rafaela recuou, derrubando a xícara. O chá espalhou-se em poças douradas, misturando-se ao que saía do quadro. Então, as meninas na pintura piscaram. Não todas. Apenas a última, a menor, cujos braços finos pareciam feitos de fumaça. Seus lábios, que antes não existiam, abriram-se em um sorriso que não cabia no rosto. Você escondeu a gente aqui, disse a voz, não da boca da menina, mas de dentro da parede. Mas ela não ficou. Rafaela conhecia aquela voz. Ou quase. Era como ouvir um eco de si mesma aos 7 anos, quando ainda morava na casa amarela com o jardim de girassóis. Antes do incêndio. Antes de aquilo queimarem. Quem é a quarta? Perguntou, a garganta tão seca que doía. A menina de fumaça esticou um dedo para o espelho quebrado no canto do ateliê. Nele, entre as rachaduras, uma figura se movia, uma criança de vestido branco, mas não igual às outras. Seu vestido estava chamuscado. E seus olhos não eram olhos. Eram buracos negros como os do vendedor de quadros. Você que sussurrou a pintura. Rafaela correu para o espelho. Não havia ninguém atrás dela. Só o reflexo de suas costas trêmulas e o quadro, que agora gotejava mais rápido formando novas palavras. ILAQUIMUUTUDAS. Foi então que a campainha tocou. Do lado de fora, sob a chuva fina que começara a cair, o vendedor de quadros sorria. Segurava uma caixa de madeira escura, com cheiro de cera de abelha e algo podre por baixo. Dentro dela, Rafaela sabia, estavam os restos que ele colecionava. E desta vez, não eram de outras pessoas. Você esqueceu de assinar o recibo, disse ele, a voz arrastando sílabas como se mastigasse melado. Mas eu sei que você lembra do fogo. Rafaela segurou a maçaneta com força. As meninas na pintura começaram a chorar, lágrimas vermelhas escorrendo pelos rostos borrados. A quarta, ela mesma riu no espelho, e o som foi como vidro se partindo dentro do crânio de Rafaela. Porque agora ela se lembrava. A quarta menina não era uma irmã, não era uma amiga. Era o que sobrara dela depois que colocou fogo na casa amarela. E o vendedor de quadros não vendia arte. Ele comprava almas queimadas. E a de Rafaela estava quase pronta. O peso das cinzas. O ar dentro da galeria espessou como sopa de ossos. Rafaela sentiu o suor escorrer pelas costas, colando a blusa nas costelas como uma segunda pele. A maçaneta, gelada apesar do calor sufocante, pulsava debaixo de seus dedos, não como metal, mas como algo vivo, um coração preso entre o ferro. Assine, sussurrou o vendedor, e sua sombra se esticou no chão, descolando-se do corpo como tinta derramada. Não era uma sombra comum, tinha dedos demais, e eles se arrastavam em direção aos tornozelos dela, deixando marcas úmidas no assoalho. Rafaela engoliu o grito. Sabia que se olhasse para baixo, veria as marcas se transformarem em pequenas chamas azuis, lambendo suas botas como filhotes famintos. Eu não vou assinar nada, ela cuspiu, mas a voz saíra fina, quase infantil. A menina no espelho riu de novo, e desta vez Rafaela viu. Os dentes dela não eram dentes. Eram pregos, cravados na gengiva como uma cerca de arame farpado. Você já assinou? O vendedor suspirou e do bolso do paletó tirou um papel amarelado, dobrado em 4. Não era um recibo. Era a certidão de óbito de uma criança de 9 anos com uma assinatura trêmula no canto. Rafaela só não se lembrava do resto. O papel queimou entre seus dedos antes que ela pudesse tocá-lo. As cinzas caíram no chão, e onde pousaram, brotaram flores negras com pétalas que se mexiam como dedos chamando-a para mais perto. Você mentiu para si mesma por anos, continuou ele, enquanto as paredes da galeria começavam a suar um líquido espesso, vermelho escuro. Acha que foi o fogo que te salvou. Mas não foi. Foi ele. Rafaela recuou até esbarrar em uma das pinturas. A tinta estava quente, quase escaldante, e quando ela encostou a mão, a imagem se moveu. A menina de cabelo queimado virou o rosto e soprou contra a palma dela. O hálito cheirava a gasolina e mel podre. Ele te deu uma segunda chance, o vendedor aproximou-se, e seu rosto agora era um quebra-cabeça de cicatrizes, costurado à pressa com linha preta. Mas toda dívida tem juros. E os seus estão vencendo. De repente Rafaela entendeu. Não era a casa amarela que ela tinha queimado. Era ela mesma. E o vendedor de quadros não era um colecionador de almas. Era o cobrador daquela que ela tinha roubado. Lá fora, na rua, as pessoas passavam rindo, sem ver a galeria tremer como um animal ferido. Sem ouvir o som de algo batendo nas paredes por dentro querendo sair. Rafaela fechou os olhos. E quando os abriu, estava de volta à casa amarela com 9 anos de idade, o cheiro de querosene impregnando suas mãos.
Só que desta vez ela não estava sozinha. A menina do espelho estava ali, segurando um fósforo aceso. Agora você lembra, disse a criança com a voz do vendedor. E desta vez não vai haver segunda chance. O fósforo caiu. Não no chão, não no ar, caiu dentro dela, como uma agulha de crochê puxando o fio de sua memória até desfiá-la por completo. Rafaela sentiu o calor se espalhar não pela pele, mas pela ideia de pele, pela lembrança de ossos, pelo eco de um nome que já não era seu. A menina do espelho não sorriu. Não era um demônio, não era um anjo, era apenas a conta que Rafaela tinha apanhado da prateleira errada, há muito tempo. Uma dívida que não se paga com moedas, mas com o peso exato do que se levou. Você não queimou a casa, disse a criança, enquanto as paredes da casa amarela começavam a suar tinta fresca, como se o tempo fosse um rolo de pintura passando ao contrário. Você queimou o lugar onde guardavam o que você não queria ser. Rafaela estendeu a mão e tocou o próprio reflexo. Os dedos afundaram no vidro como em água parada. Do outro lado, a menina segurou sua mão com força, não para puxá-la, mas para mostrar. Lá fora a rua não tinha mais pessoas. Só um homem de ternos remendados, vendendo quadros em branco para ninguém. E em cada um deles, quando o vento virava a página do ar, aparecia um rosto diferente. O dela, aos 9, aos 16, aos 25, até o último, onde ela não tinha rosto algum. Só uma linha preta, como um fio solto no tecido do mundo. Você pode ficar, ofereceu a menina, e sua voz era o som de uma porta se fechando sem estrondo. Ou pode ser o que roubou. Rafaela escolheu. Não foi fogo que a consumiu. Foi silêncio, o tipo que vem quando se para de lutar contra a corrente e de repente, o rio lembra que você sempre foi água. Na manhã seguinte a galeria estava vazia. Só restava um quadro pendurado, virado para a parede. Quando o dono do prédio virou, viu uma casa amarela, intacta com uma menina na janela. Ela acenava. E atrás dela, na sombra do corredor, algo acenava de volta.